Eu li a trilogia de livros do Verão que Mudou Minha Vida por pura preguiça de assistir uma série inteira de televisão que tá disponível no Prime Video e porque tava todo mundo falando sobre, eu queria saber o que tava acontecendo. Pra mim, ler 3 livros ia ser muito mais rápido do que ver a série inteira. Também é se considerar o fato que, para mim, estava disponível dentro do Kindle Unlimited a versão em inglês do livro. Então, eu não paguei nada pra assistir, assistir não, né? Pra ler essa trilogia. Então, pra mim, foi maravilhoso. Fazendo um review do que eu pensei sobre isso e se eu acho que vale a pena ler os livros. Primeiramente, o primeiro livro eu marquei com 5 estrelas ao final, mesmo sendo uma história de adolescente, romance adolescente, triângulo amoroso com 2 irmãos, coisas que eu não sei se necessariamente eu colocaria 5 estrelas com, mas foi um livro que eu peguei e do começo ao fim, eu li, tipo, sei lá, em 2 dias, não queria parar de ler, tava muito, muito bom. Então, eu acho que, pra mim, eu coloco 5 estrelas em livros que me dá isso, sabe? Se eu li inteiro e eu achei gostoso de ler, mesmo que não seja a melhor escrita, nem, mesmo que não seja blá, 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 ele foi um bom livro de entretenimento, que era pra isso que ele servia. Então, ele mereceu as 5 estrelas, com certeza. Sem entrar em spoilers, o segundo livro e o terceiro não são tão bons quanto o primeiro. E vai decaindo. Sim, vai decaindo. O segundo livro, eu diria que tem alguns erros, que tem alguns acertos, que a história se desenvolve assim, de uma forma um pouco mais estranha do que eu gostaria, mas tudo bem. E aí o terceiro livro, você vê que a pessoa se perdeu, você vê que tem... Porque o livro é todo feito como flashbacks. Esse é o formato que a história vai sendo contada. Então, você tá lá quando ela tinha 15 anos, e daí, de repente, ela tem 8, tem 9, e aí vai se montando aquela história. Mas, chega ali no terceiro, esses flashbacks, você vê que foram colocados simplesmente pra história começar a fazer sentido, sabe? E aí, pra mim, mora um pequeno probleminha. Porque, por exemplo, agora aqui talvez tenha um pouco de spoiler se você não chegou no segundo livro. Tá? Mas não é nada demais também. Toda a história é em volta dessa casa de praia, certo? Certo. No segundo livro, em algum momento, por causa de alguma coisa que acontece na história, ela tem que achar coisas no quarto e ela olha o quarto para ver se tem coisas dela no quarto. No terceiro, tem um momento em que ela começa a falar sobre outras coisas que tem no quarto, sendo que ela já analisou no livro anterior tudo que tem no quarto. E ela fala mesmo que ela não tinha muitas coisas no quarto. E daí, de repente, surge flashback no terceiro livro de coisas que ela tem no quarto, que ela não tinha no segundo. Se você tá lendo conforme tá sendo lançado, se você tá lendo com calma, talvez isso não seja algo tão grande. Mas eu que li, assim, 1 semana e meia, os 3 livros, e tava bem submersa, imergida e enfiada nessa história, para mim acabou que algumas cenas de flashback, quando vai chegando pro terceiro livro, você vê que foram só para encaixar histórias e daí não fazia mais tanto sentido. O que eu tô falando é um pouco mais técnico, então vamos pra história antes de qualquer outra coisa. Como disse, a gente segue a história da Belle no seu verão em que ela ficou bonita, em que os 2 boyzinhos, que os irmãos que são filhos da amiga da mãe dela, começam a reparar nela. O nome do livro em inglês, inclusive, é O Verão que Eu Fiquei Bonita e não O Que Mudou Minha Vida. Então já explica um pouco melhor, né? Porque será que eles não quiseram usar esse nome na versão brasileira? Não sei, não se sabe, mas funciona também O Que Mudou Minha Vida. Então ela chega lá, ela começa a ser bonita, os irmãos começam a ficar atraídos com ela e esse é o enredo do primeiro livro. A cabecinha dela de adolescente, ó, muito bem construída, eu acho irritante, dá vontade de esgoelar ela, mas isso faz super sentido para uma adolescente. Então, eu acho que protagonistas irritantes fazem super sentido. Protagonistas adolescentes irritantes fazem mais sentido ainda. Não temos uma boa história se a gente não tem uma protagonista irritante e eu vou morrer falando isso. Eu concordo comigo mesma. No final do primeiro livro, spoiler, ela vai ficar com o mocinho que a gente queria que ela ficasse o tempo todo. O que significa que, no segundo livro, vai ter que dar merda dentro do que aconteceu. E como que dá merda? De um jeito... não sei. É relativamente bem construído a forma com que eles colocam o protagonista, que é pra ser um bonzinho, um legal, sendo meio babaca com ela, mas porque a mãe dele tá doente, então daí você entende um contexto em cima disso. E você tem toda uma construção para que o que tinha que acontecer acontecesse. Para isso virar uma trilogia e não ser um livro só,
E para esse triângulo amoroso ser um triângulo amoroso, a gente tem que ter um momento em que esse protagonista bonzinho, muito incrível e maravilhoso, empurre a protagonista pro irmão dele, ou pro outro lado do triângulo, porque senão ela não ia pra lá, porque ela é completamente apaixonada desde a infância por um. Então não tem como ela chegar no outro, se não sendo empurrada por aquele um mesmo. O estereótipo é meio clichê, mas vai funcionando. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais bem construído, ela podia ter um pouquinho mais de confusão, pro final fazer mais sentido? Sim, com certeza. Então falta um pouco de construção. Mas tá bom, funciona. O terceiro livro é que tudo fica assim. Da onde que foi pra lá que essa história chegou? Da onde que a gente acabou num casamento? Da onde que... Ai, gente, sério, spoiler. Ele trai ela e por isso que eles resolvem se casar. É... Tipo, sim, burrice. Mas... que história maluca. E aí, nesse terceiro livro, o rapazinho que tinha sido babaca no primeiro, como a mãe já morreu, como ele já lidou com as coisas, agora ele é assim, o anjo dos anjos. A pessoa mais incrível e maravilhosa que já existiu na face do universo. E daí tem o fator de que eles mantiveram ela dentro de um relacionamento com um dos irmãos, mas ela continuou sendo intocada. Se é que você me entende? Por esse um dos irmãos. Por quê? Porque ela tá construindo toda a narrativa pra chegar no outro. E se ela tiver tido uma vida assim com o irmão 1, não tem como ela chegar no 2, voltar pro 2 e ficar tudo bem. Eu acho que esses pequenos indícios já levam você a entender com quem que ela vai ficar no final. Eu acho que toda a narrativa e construção, desde o primeiro livro, você já entende quem que ela vai chegar no final com. E é aquela pessoa que, se por acaso alguma coisa acontecer e ela não chegar no final com aquela uma pessoa que o livro construiu ela inteiro pra ficar, você vai ficar irritado. É meio tipo Crepúsculo, assim. Se ela ficasse com o Jacob, ela sempre foi 100% apaixonada pelo Edward, sabe? Agora, o terceiro livro, gente, juro, assim... É isso. Essa é a minha opinião. Mentira, deixa eu falar. Tem algumas cenas que é essa, né? Coloca uns flashbacks só pra enrolar a história de chegar no final que a gente devia chegar. É que assim, eu sinto que no primeiro livro a história era o romance, qual dos dois ela vai ficar. No segundo era, eles vão perder a casa e daí depois é resolvido facilmente que eles não vão perder a casa. Mas tudo bem, funciona dentro daquela história. No terceiro, eles não têm ponto. Aí eles inventam essa tal história do tal casamento irritante. Aí tem que encher linguiça no meio. E daí, do nada, ele tá, tipo, na casa de um vizinho excêntrico. E você fica, da onde que surgiu isso? Até não é um personagem ruim, mas ele tinha que... Sabe? Não faz nenhum sentido. E depois essa pessoa não volta. Pra que tinha aquele vizinho excêntrico? Eu não consegui entender. No final é clichê esperado. Eu tô tentando falar, assim, mais por cima, né? Porque vai que alguém que não leu o livro, nem viu... não leu o livro, né? Porque eu tô chegando no final da história. Mas vai que alguém vê um spoiler aqui e fica muito chateado. Não é a minha intenção que você veja um spoiler. Mas também eu acho que se você tá vendo um vídeo que eu tô falando sobre os 3 livros, assim, de forma aberta, meio esquisito você tá com medo de spoiler. De qualquer jeito, eu tô tentando ser um pouco vaga. Vai que. No final é clichê, você esperava que ela terminasse com aquele cara, quem parecia que ela ia terminar, e toda a história é construída para que ela, no fim, termine com esse cara. Eu acho que você deveria ler esse livro. É um livro que eu recomendo? Sim, se você tiver interesse em um entretenimento bobo, entendendo que a qualidade vai decaindo, mas não fica horrível. Dá para ler o terceiro livro, assim, tem umas cenas que eu dei uma pulada, mas ele dá para ler. Tem algumas coisas que são irrelevantes, tem alguns erros, mas dá para ler. Recomendaria para uma amiga? Sim, recomendaria para uma amiga que está entediada e quer ler um livro, e esse é um livro fofinho. Romance adolescente, triângulo amoroso, é tudo gostoso, gente, é fácil. É tipo literatura, mas é fácil. Me conta nos comentários se você gostou desse livro, se você leu, se você viu a série, por que você viu esse vídeo até o final. Me segue aqui para mais vídeos como esse. Beijo, gente. Eu gostei. No final das contas, é um bom livro, ou uma boa trilogia, prometo.